Embora muitas doenças já sejam mencionadas, afetem ambos os sexos, tá? Como diabetes, hipertensão e por aí vai. A gente pode falar que existem doenças que você percebe que as condições afetam mais a mulher do que o homem. E existe ainda uma saída praticamente para todas as doenças, mas o primeiro passo é você rasgar o coração e se colocar como um eterno aprendiz. O primeiro passo é você abrir o peito e estar disposto a fazer o que precisa ser feito. E eu vou começar falando de depressão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em depressão, a prevalência de depressão nos últimos anos é absurdamente maior na saúde feminina. Por que a depressão é maior em meio às mulheres? Porque as mulheres estão com uma sobrecarga de energia masculina. Anota, se eu estou depressiva, em grande parte das vezes é porque eu não exerço a minha feminilidade em plenitude. Pode anotar. Por que tantas mulheres hoje estão em depressão? Porque elas são o macho da casa. Elas estão sobrecarregadas, cansadas, abaladas. A mulher foi feita, a mulher é extremamente forte. A mulher é uma guerreira nata, tá? Mas ela não foi feita para ficar com a espada na mão o tempo todo. Ela não foi feita para ficar num estado de batalha o tempo todo. Ela é guerreira para manifestar isso quando e se necessário. Não a todo tempo, não a todo momento. E a feminilidade, a doçura feminina, está indo ralo abaixo hoje em dia. E quando existem homens de verdade trabalhando dentro de casa, com a energia masculina natural, a feminina naturalmente fica tranquila. Putz, aí é mel no espeto. Vou falar, doutor, existem outras causas além dessa? Existem. Tireoide, hipotireoidismo também gera. Alteração intestinal também gera. Constipação também gera. Então, o ciclo de depressão, ele também tem alteração com a parte hormonal da mulher. O ciclo de depressão, ele tem alteração com o ciclo menstrual, com a menopausa. Tem relação com alimentos inflamatórios, como o glúten, como o leite. Tem relação com alimentos viciantes. Ficou claro até aqui? E quando a gente fala de depressão, a gente também fala do quê? Que começa com a ansiedade. Se a gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade. Se a gente fala de ansiedade, ela e a depressão juntas criam um contexto caótico dentro do lar. E aí a mulher começa a explodir, começa a espanar, começa... Não dá. E aí a mulher manifesta e se torna aquela mulher amargurada, aquela mulher chata. Mas ela se tornou chata porque você não fez seu papel para protegê-la e cuidar dela. E colocou ela para fazer o que dava para ser feito ali, e aí você vai ferrando aquilo que deveria ser protegido e cuidado. Outra doença muito importante que acontece nas mulheres é a osteoporose. A osteoporose é a diminuição da densidade óssea e afeta ambos os sexos. No entanto, nas mulheres é 4 vezes mais comum do que nos homens, principalmente após a menopausa. Então, existem várias razões pelas quais as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver osteoporose. E a principal delas é que as mulheres tendem a ter ossos menores e mais finos que os homens. E tem um outro aspecto, existe um efeito chamado efeito piezoelétrico. Piso físio-elétrico, que é quando você gera um contato no chão, esse contato com o osso faz com que ele gere estímulo de ossificação. Então, quando a gente vai para a osteoporose, tem relação com os hormônios? Tem. E o hormônio feminino que protege os ossos após a menopausa, ele começa a diminuir, tá? E as pessoas costumavam pensar que a menopausa era uma parte inevitável do envelhecimento, mas hoje a gente sabe que com a progesterona, com a vitamina D, a gente consegue naturalmente, vitamina K2, vitamina A, magnésio, a gente consegue ajustar isso de forma incrível. Esses hábitos de vida, independente da idade, podem ajudar você a proteger os ossos. Tomar sol, tá? E exercícios que tenham impacto no chão. Esse exercício que gera impacto no chão, tá? Ele vai fazer com que esse efeito piezoelétrico aumente a ossificação. Aí a gente vai falar também da disfunção de tireoide. A disfunção da tireoide, ela afeta muitos homens, mas a grande maioria tem 10 vezes mais chance de afetar as mulheres, cara. 10 vezes mais chance de afetar mulheres. Essa probabilidade maior de afetar a saúde feminina está ligada ao estrogênio, tá? Ao hormônio feminino. Isso porque a interação entre a tireoide e os hormônios reprodutivos é significativa. E o hipotireoidismo, ele pode causar infertilidade, aborto, síndrome pré-menstrual. Você sabia que a sua TPM pode ter relação com a sua tireoide?
A osteoporose também, a endometriose também, o síndrome do ovário policístico também, ciclos irregulares, miomas uterinos, baixa libido, dificuldade na menopausa, tudo isso pode estar relacionado com a tireoide, cara. Dentro desse contexto, a gente tem que entender que a alimentação também atrapalha a tireoide. O trigo, o glúten, a cerveja, a cevada, o centeio, as proteínas do leite, não é a lactose, as proteínas do leite têm um potencial inflamatório, gerando maior possibilidade de tireoidite de Hashimoto e de outros contextos. E normalmente é importante investigarmos a doença celíaca. Eu já peguei pacientes que tinham vaginismo, outra doença extremamente comum que muitas mulheres têm, a anorgasmia, que muitas mulheres têm por não sentirem prazer, pois só sentem dor, que muitas vezes está associada a endometriose ou traumas. Essa paciente ia fazer uma videolaparoscopia para retirar implantes de endométrio do intestino, que estava por fora. Não aguentava ter relação sexual, porque só tinha dor. Adivinha o que curou ela? E nunca teve que fazer cirurgia, já está quase entrando na menopausa agora e está livre disso. Adivinha? Tirou o queijo. Era o queijo. A porcaria do queijo era o que fazia que ela ficasse desse jeito. Então, as mulheres, elas estão com a tireoide mais favorecida a ter problemas durante a gestação. Por que a gente pede exame de tireoide durante a gestação? Porque o hipotireoidismo na mulher na gestação gera problemas gravíssimos na criança. Gravíssimos. E a gente precisa estar de perto olhando isso. Além disso, quando a gente investiga outras doenças autoimunes associadas ao problema, a gente começa a ter mais resultado. E qual é a base disso? O intestino. O intestino tem que ser tratado. E o tratamento do intestino, às vezes, demora muito mais tempo. Então, vamos lá. Mulheres com constipação. Cara, a maioria das mulheres tem mais constipação do que homem. Quem aqui tem intestino preso? Coloca eu aí. Coloca eu aí, vai. Por que eu garanto? Porque assim como tem 10 vezes mais chance de ter problema de tireoide, um dos principais sintomas do problema de tireoide é intestino preso. AVC é mais comum em mulheres. O derrame, o acidente vascular cerebral, ele é muito mais frequente em mulheres. É a 4ª causa de morte em mulheres e mata mais mulheres do que homens. Na verdade, 1 em cada 5 mulheres sofre de derrame. E a cada 100 mil mulheres grávidas, 21 tem um risco maior de ter um AVC durante o 3º trimestre, por conta de DEG. Então, eu quero que vocês entendam que durante a gestação, na pré-eclâmpsia, o risco com o uso de pílulas anticoncepcionais, pílula anticoncepcional aumenta o risco de AVC, de trombose. Eu garanto que toda mulher aqui conhece alguma mulher que já teve problema com anticoncepcional ou soube de alguma mulher que foi parar no hospital por causa de anticoncepcional. Aquilo que você toma não é um hormônio igual ao do seu corpo, é um hormônio sintético. Esse hormônio sintético, quando exposto a álcool, ele amplifica o poder dele, aumentando o nível de toxicidade. Esse hormônio, quando associado ao cigarro, ele amplifica o poder dele, fazendo com que você aumente o risco de trombose. Então, gente, nesse contexto, além de tantas doenças, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre doenças, tá? Para vocês. O dia inteiro. Sobre doenças somente para mulheres. Além de tudo isso, tá? Elas são mais propensas a ter um desequilíbrio na saúde emocional. E você vai entender que a menstruação é uma bênção. O sangramento vaginal, ele é um detoxificador da mulher. Todos esses fatores que eu falei aqui têm relação com intoxicações. É possível vocês conseguirem melhorar todos os aspectos que eu falei aqui? Como? Fazendo detox, tomando Pure Detox, que vai ajudar a tirar um monte de porcaria do seu corpo.